de gravar hoje à noite. Não, irmão, não vou esquecer, não. Então, ele está acompanhando, tentando me lembrar essas coisas. Eu agradeço a Deus por isso. E como eu falei no grupo, as aulas, eu estou gravando cada aula. Eu estou colocando essas aulas estão guardados no cloud, na minha conta dessas reuniões. Só que eu tenho espaço limitado. Então, eu estou baixando, passando pelo irmão Antônio da nossa igreja. Ele está colocando no YouTube. E uma vez que está no YouTube, nosso canal de YouTube, daí eu estou tirando da minha conta de Zoom para não guardar, ou para não ocupar o espaço para poder gravar as outras aulas. Então, você segue o link que está no grupo do seminário ali para ir para o canal de YouTube da minha igreja e lá você pode baixar as aulas se você está querendo assistir a aula depois nesses próximos dias ou se alguém faltar, está querendo assistir a aula, pode fazer desta forma, tá certo? Vamos continuar os nossos estudos. Eu quero só falar um pouco de alguma coisa sobre casamento antes de entrar na matéria de hoje à noite. E o que eu queria falar é o seguinte: nós precisamos relembrar que a grande questão em todo este estudo sobre criação, sobre o livro de Gênesis, desses primeiros 11 capítulos, a questão principal que estamos tratando é a questão de autoridade. Por quê? Porque o ser humano não quer submeter a autoridade final da palavra de Deus e Deus. Esta é a razão que a questão de evolução está sendo, o assunto de evolução, as teorias da evolução, estão sendo tratados como se fosse fato em nossa sociedade. E vocês, mas pastor, tem pessoas religiosas que acreditam na evolução. E eu concordo que existem pessoas religiosas que acreditam na evolução. Só que essas pessoas estão equivocadas nas suas ideias e também não estão coerentes. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco quando nós falamos sobre pecado. Quando nós falamos sobre a questão de evolução, afinal de contas, é o seguinte: você pode acreditar na palavra de Deus, aceitar a autoria final da palavra de Deus e Deus, por causa do fato que ele é o autor da palavra, ou você pode rejeitar completamente ou tentar misturar. Se você tentar misturar, então vai questionar, como Satanás fez, vai questionar a autoridade de Deus. Se você rejeita completamente, então você está dizendo que Deus não tem nada a dizer sobre a sua vida. E a confusão que nós encontramos hoje em dia está nisto, que as pessoas não querem aceitar a autoridade de Deus. Então nós temos que entender bem estes assuntos. Agora, na tela ali, você tem outras origens em Gênesis. E eu coloquei a origem do casamento, a origem do pecado, a origem da redenção e a origem da rejeição. Se Deus quiser, hoje à noite, nós vamos tratar a origem do pecado, a origem da redenção e talvez até a origem da rejeição, se Deus permitir, nosso tempo permitir, dependendo. Mas antes de passar para a origem do pecado, eu quero voltar a falar só algumas coisas sobre o casamento. E quando nós falamos do casamento, mais uma vez, a gente fala o que nós falávamos agora há pouco, que é a questão de autoridade, a questão do casamento bíblico, a questão do que Deus aceita como casamento, é uma questão de autoridade. Deus quem disse o que é o casamento bíblico. Foi Deus que apresentou o casamento logo no Jardim do Éden, no 6º dia da criação, quando ele criou o homem e a mulher e ele casou, fez um casamento entre esse casal. Deixa mãe e pai, une-se à mulher e seja uma só carne.
interessante, Adão não tinha pais. Eva não tinha pais. Como é que pode deixar mãe e pai unir-se à sua mulher? Deus já estava mostrando como deve funcionar o casamento bíblico. Você tem um homem, uma mulher, para sempre. Agora nós sabemos até a morte, porque mais tarde a Bíblia esclarece, mas Deus pretendia que aquele casamento durasse para sempre. Só por causa do fato que Adão e Eva pecaram, daí existia a morte entrou no mundo e lá vai. Mas Deus já estava mostrando, já estava dando instruções em como o casamento deve funcionar. Por quê? Claramente Deus pretendia que Adão e Eva tivessem filhos. E se terão filhos, também iria ter que ensinar seus filhos esses princípios sobre casamento. Então, falando nisso, falando sobre casamento, a gente vê o seguinte, em Gênesis 2, quando estamos falando sobre casamento, que Adão e Eva eram igual de geração perante Deus. Ou seja, Deus criou os dois para serem perante Ele iguais na sua compostura. O fato que o homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. Foram criados para serem os dois uma coisa só, uma carne só. Mas Deus diferenciou a autoridade de cada um. Por isso, ele usou a costela de Adão. Não foi do pé, não foi da cabeça. Foi da costela. Para mostrar igualdade, mas também submissão, ou hierarquia de autoridade. Como patentes no militar. Você tem o general, e daí tem o major, e lá vai, lá vai. Dentro da família também existe uma linhagem, ou uma linha de autoridade. Deus é a cabeça. O homem é, seguindo Deus, a cabeça da mulher. A mulher é a cabeça das crianças. Ou seja, você tem a linha de autoridade como Deus planejou. E nós podemos ver o plano de Deus dentro do casamento, o seguinte. Primeiro que o casamento, o casal, reflete a imagem de Deus. Deus nos criou na sua imagem. Então, se o casal vai ser uma carne só, então aquele casal deve refletir a imagem de Deus também. A gente pode ver a pluralidade na união. Você tem dois indivíduos, mas você tem uma só carne. Duas pessoas, mas eles fazem uma família. Você está vendo que é para esses dois indivíduos serem unidos em tudo. Em tudo, gente. Esse negócio de dinheiro dela, dinheiro dele, coisas assim, não deve existir no casamento. No casamento, o casal é um só. Uma união. Unidos. E eu vou dizer alguma coisa a vocês. Unidos até contra seus filhos. Peraí. Não, o que acontece? Tem filhos e muitas vezes mãe toma o lado da criança, ou pai, quando a criança reclama, toma o lado da criança. Quando você tem uma família, o casal deve unir e dizer: nós não somos amigos do nosso filho, não. É nosso filho. Se chegar a falar comigo, não vou diferenciar do que a mulher e vice-versa. Nós estamos unidos e a criança tem que saber disto. Uma vez que você deixa a criança entrar e separar vocês, o casal, você está deixando aquela criança saber que ele está treinando vocês e não pelo outro lado. Os pais têm que ser unidos em tudo. Se você vai ter uma discussão, faz a sua discussão lá em segredo, daí chega e sejam unidos perante seus filhos. Não briga, não discute perante seus filhos. Sejam unidos perante seus filhos. Dois indivíduos, mas uma união. Segundo, a submissão e a autoridade. É interessante, quando a gente vê Deus, nós podemos ver em Deus submissão e autoridade.
tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus Cristo andava aqui na Terra, ele estava submisso à autoridade e à vontade de Deus Pai, sim ou não? Sim, sim. Mas Filipenses capítulo 2 não diz que ele é igual a Deus Pai? Ele é igual a Deus? Ele é Deus encarnado? Absolutamente. Então, por que submeteu à autoridade de Deus Pai? Porque quando ele estava andando na Terra, ele estava limitando sua divindade. Esvaziou-se a si mesmo. Foi feito como o homem. O que estamos vendo é submissão à autoridade. O Espírito Santo. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo veio para testificar de Jesus Cristo, não testificar de si mesmo. Então o Espírito Santo estava submisso à vontade de Jesus Cristo. Não foi? Está vendo dentro do casamento também, se nós vamos refletir a imagem de Deus, nós devemos ter aquele mesmo sistema de autoridade e submissão. Não é que a mulher submete ao marido por força ou contra a sua vontade. Ela deve submeter ao marido como ao Senhor. E o homem deve tomar liderança em casa. Muitas vezes, quem toma a liderança é a mulher, não porque ela quer, mas porque o homem deixa. O homem não faz a sua parte como líder. E se ele não vai fazer a sua parte como líder, alguém tem que liderar, não é? Então, refletimos a imagem de Deus na liderança, na submissão. E também no amor perfeito. No amor perfeito. Deus Pai amava e ama Deus Filho? Absolutamente. Absolutamente. Se nós vamos refletir a imagem de Deus, nós temos que lembrar essas coisas. A segunda coisa, no plano de Deus, é que criarem filhos tementes a Deus. Adão e Eva foram mandados por Deus. Frutificai-vos, multiplicai-vos, encher a terra. Não foi? Se é para frutificar e multiplicar e encher a terra, então Deus queria que eles procriassem e tivessem filhos para fazer sua própria vontade ou para fazer a vontade de Deus e adorar a Deus? Diria para adorar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus. Então, nós devemos também, em nossos casamentos, criar filhos tementes a Deus. Terceiro, edificar a igreja. Pastor, a igreja não se encontra em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Não, verdade. Só no Novo Testamento a gente vê a igreja. Mas, Adão e Eva foram responsáveis por adorar a Deus? Sim ou não? Sim. E em todas as épocas, Deus não tinha a forma de adoração que ele prescreveu em todas as gerações. No Velho Testamento era através dos sacrifícios, o tabernáculo, o templo e tudo isso. Mas no Novo Testamento, o que foi que ele instituiu para ser o lugar de adoração era a igreja. A igreja. Então, se o casal vai fazer seu trabalho, sua tarefa, então vai ser de ter uma família, um casamento que ajuda a edificar a igreja. Quarto, no plano de Deus, era companheirismo. Agora, o que foi que Deus falou sobre Adão no Jardim do Éden? Só sobre Adão, antes da criação da mulher. Não é bom que o homem esteja só. Então isso quer dizer que o homem faltou a companheira, a parceira, alguém para ajudar, alguém para completar o que falta nele. Agora vai comigo até Eclesiastes capítulo 4, por favor. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12. Acredito, se nós podíamos entender bem essa aqui, eu acho que iria fazer uma grande diferença em nossos casamentos. Porque a maioria das vezes o problema maior no casamento é egoísmo.
Cada parte do casal quer o melhor para si mesmo. Cada parte do casal quer o que quer. E nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Agora, em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que isso quer dizer? Tem melhor paga do seu trabalho. Vantagem. Como é? Vantagem. Certo. Também você não pode fazer em dobro algo quando tem alguém ajudando. A gente chama isso de produtividade, não é? No casamento, se os dois estão trabalhando juntos, se nós estamos falando em cuidar da casa, cuidar da família, trabalhar, ou seja o que for, o que estamos tratando. Se os dois estão juntos, unidos, vai ter maior produtividade, sim ou não? Sim. Então, o verso 9 está tratando produtividade. Verso 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O que é verso 10 está tratando? Verso 9 está tratando produtividade. Verso 10 está tratando apoio, encorajamento, sustento. Eu não sei sobre vocês, mas no meu casamento já houve dias que eu estava triste, ou eu estava com algum problema, eu não estava desanimado, ou seja o que for. E naquele momento eu precisava de alguém para me sustentar, apoiar. Precisava de alguém para me levantar, animar. E vice-versa. Teve vezes que minha esposa também teve dias assim. Então, verso 10 está tratando isso. Apoio, encorajamento, seja o que for. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Que é isso? Hã? Eu chamo isso de intimidade. Intimidade. Uma coisa que precisa em nosso casamento é intimidade. E você sabe melhor e maior maneira de aumentar a intimidade no casamento? Comunicação. Conversa. Tem uma pessoa só com que eu converso mais do que minha esposa. Deus. Só Deus. Eu converso sobre tudo com minha esposa. Absolutamente tudo com ela. Quando ela foi para os Estados Unidos, eu vou falar desde junho, porque em junho nós tivemos a visita de amigos dos Estados Unidos, um casal que vem trabalhar conosco. Daí Cíntia foi para os Estados Unidos visitar a mãe dela e está lá para o casamento da mãe dela. 3 semanas estava lá. Ela chegou e uma semana depois a mãe dela veio, a mãe e a prima vieram para passar quase 10 dias conosco aqui em casa. Quando acabou aquelas visitas e toda aquela coisa, eu senti como eu não tinha conversado com ela por anos. Por quê? Porque com pessoas em casa você não quase conversa. Ela viajando é difícil conversar porque ela estava correndo para lá e para cá, ajudando a mãe dela e as coisas assim. Nós iríamos comunicar pela internet de vez em quando, mas não era a mesma coisa, sabe? E também, quando a mãe e a prima veio, estávamos correndo, visitando coisas, vendo coisas. Eu senti falta de sentar junto com ela e apenas conversar. Mesmo que não fosse sobre nada.
Só conversar com ela. Intimidade. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará. Verso 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Que é isso? Como? A gente podia dizer força. A gente podia falar de defesa. Nós podíamos falar sobre todos esses versos estão tratando união, companheirismo. Cada ser humano precisa. E Deus, quando Ele fez o plano de casamento, Ele fez perfeitamente para sustentar essa necessidade humana, demonstrando quanto Ele ama a gente, quanto Ele quer cuidar da gente. E, finalmente, criar uma nova unidade familiar. O plano de Deus é para criar uma nova unidade familiar. Agora, imagino que seu pastor já tem falado sobre isso, outras pessoas já têm ensinado sobre essas coisas. Mas, homens, uma vez que você faz aquele voto e escolhe aquela mulher como sua esposa, diga tchau para a mamãe. Pior coisa que você pode falar para sua esposa é que minha mãe não fez a comida daquele jeito. Minha mãe não fez feijão assim. Você quer criar uma briga? Faz isso. E mulheres, se tiver um problema em casa, não corre para a mãe e fala da ruindade do seu marido. Por quê? Porque a pior coisa que você pode fazer é falar mal ou também tirar o respeito e a autoridade do seu marido perante qualquer pessoa. Não fica falando com suas amiguinhas em como seu marido, ele só senta em casa e não ajuda com nada e lá vai. Já cala a boca. Defende seu marido. Defende ele, respeite ele, faz o que Efésios diz, reverencie ele. E homens, sua mulher não é tapete para você pisar em cima dela. E não é para você falar com seus amigos também, como ela não pode cozinhar, ela não faz nada, ela não. É uma nova unidade familiar. O plano de Deus é que o casamento seja sagrado, que seja forte, que seja firme. Você tem uma nova unidade familiar para honrar e glória de Deus. Agora, isso foi de graça. Espero que ajude o seu casamento. Mas nós precisamos voltar a um casamento bíblico, como Deus mandou fazer desde Gênesis, que Jesus Cristo apoiou nos evangelhos. Nós precisamos fazer isto. Eu gosto muito quando eu estudo o livro de Gênesis, especialmente quando eu falo sobre casamento. E vocês podem saber que eu defendo, eu amo o casamento bíblico. Eu espero e oro que Deus vai proteger o meu casamento. Eu faço a mesma coisa para vocês. Agora, quando nós deixamos Gênesis capítulo 2, nós entramos em Gênesis capítulo 3, nós começamos a falar sobre a origem do pecado. Então, vai para Gênesis capítulo 3. Nós temos que entender algumas coisas sobre a origem do pecado. A origem do pecado. E uma das coisas principais que nós devemos entender é que a evolução quer duvidar, quer criar dúvidas sobre o pecado. Se você pode definir o pecado do jeito que você quiser, então você pode justificar a sua transgressão perante Deus
e pode dizer que Deus não tem direito de julgar você. É isso que a evolução faz. Gênesis capítulo 3. Vamos olhar nos primeiros versos. Vamos ler até verso 7, versos 1 até 7. Naldo, deixa o irmão começar com verso 1, tá bom? Daí, continue lendo as primeiras 7 pessoas ali, tá bom? Cada um lendo um verso. Pode começar. Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito. Ela disse à mulher: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Disse a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nele tocareis. Então a serpente disse à mulher: certamente não comereis. Porque Deus sabe que no dia em que Deus comer, se abrirão as portas, não sereis como Deus, sabendo bem e mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou dos seus frutos e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Verso 7. Verso 7. Abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam mais estavam nus. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora, eu faço uma pergunta antes de falar mais sobre esta passagem aqui. Quando Satanás entrou para tratar o assunto, ele foi direto à mulher, e o que foi que ele questionou logo no início? A ordem. Ok? A ordem de Deus. Certo. A palavra, a ordem de Deus, a palavra de Deus. Logo, ele questionou a ordem que Deus deu, mas mais ainda a palavra de Deus. Foi isso que ele duvidou, foi isso que ele questionou. E quando nós estamos tratando evolução e criação, quando nós estamos tratando esse assunto, relembre que nós estamos vendo que evolução questiona a palavra de Deus. Evolução duvida. Quem decide o que é pecado? Quem decide o que é pecado? Nós podemos entender isso como humanismo. Humanismo é a atitude que valorize as potencialidades do ser humano e que tem no bem-estar das pessoas o seu interesse prioritário. Isto é o que a evolução está tratando, que o ser humano decide. Nós decidimos o que é certo ou errado. Talvez você já ouviu alguém falar da minha verdade. A minha verdade é diferente do que a sua verdade. Agora, se isto é de fato o que deve ser, então se eu decidir um dia que eu quero o carro de Pastor James, porque Pastor James tem aquele SW4, então um dia eu vou lá para a casa dele, matar ele, tomar o carro dele, porque a natureza mostra que isso que os animais fazem. O animal, quando quer o que o outro animal tem, ele briga, ele pega. E Pastor James é um bom homem, mas eu acho que eu sou mais forte que ele. E também o homem já tem um pouco de idade, não é? E na natureza é os que a gente vê. Os leões, os lobos, outros animais, quando quiser o que o outro quer, mata, briga, toma, e o mais forte que ganha. Sim ou não? Sim.
Agora eu não quero brigar contra aquele Moisés aí de Salém, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o humanismo está levando o homem a agir feito um animal. E é isso que eles dizem. Mas quando a gente toma a atitude bíblica sobre essas questões, a gente vê que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a autoridade final. Agora, Satanás, o que foi que ele fez? Foi direto a Eva e enganou Eva. Ele enganou Eva. Ele duvidou, ele criou dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele disse para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus tinha falado que podia comer de toda a árvore do jardim, senão a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva respondeu a esta pergunta. A evolução ensina o seguinte, que para milhões de anos antes do homem, seres têm vivido e morrido. Eles brigaram e lutaram, matando e sendo mortos. Era um mundo sem misericórdia. A natureza sangrenta em dente e garra. A história de evolução é uma história de morte. A morte tem existido desde o princípio, na mentalidade evolucionista. Desde o princípio. E se a evolução vai ser aceita, mesmo que o pastor religioso diz, mas pastor, nós podemos ver no registro geológico que tem muitos seres, muitos animais e plantas que morreram antes que o primeiro homem entrou no mundo. Se isto é verdade, se a evolução é verdade, então isto quer dizer que Romanos capítulo 5, verso 12 é uma mentira. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a pessoa, tá vendo, pastor? Mas isso, os homens morreram. Sim, mas quando Deus disse ou quando ele deu as consequências, a gente vai ver daqui a pouco, Deus falou que esta morte era a maldição de toda a terra. Toda a terra. A primeira morte só entrou depois do pecado. Então, se a evolução é correta, então isso quer dizer que por milhões de anos teve morte, animais morrendo, antes que o primeiro homem entrou no mundo. Agora eu tenho outra explicação que nós vamos ver quando nós falamos sobre o dilúvio. Deus providenciou tudo para o homem no jardim, não foi? Tudo que o homem precisava estava lá. O homem precisava comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Ele teve a árvore da vida. Ele teve todas as outras árvores que estavam lá. Deus fez uma proibição só para o homem. A proibição era o quê? Que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, nós temos certeza em Gênesis 3, 2 e 3, que Adão explicou esta proibição à mulher, porque ela respondeu a Satanás. Agora, eu questiono. Interessante, todos nós falamos que Eva inventou esse negócio de não tocar na árvore, não foi? Mas, será que Adão disse isso para ela? Já pensou que talvez essa que não foi invenção dela na hora, mas que Adão tinha falado para ela, olha Eva, olha, você não deve comer, mas também não deve tocar, viu? É aquela coisa, o homem diz para a mulher que ela pode passear no shopping, tudo isso, olha, não mexe naquela loja de bolsas, porque você sabe que você vai comprar uma bolsa. Então, por favor, nem entra. Nem entra lá. É aquela coisa. Eu não sei se Adão inventou ou Eva inventou, mas de qualquer jeito, Eva conheceu a proibição, Adão tinha explicado isso para ela. Mas Satanás criou dúvida sobre a palavra de Deus. É assim que Deus disse? A segunda coisa, depois de duvidar sobre a palavra de Deus,
Satanás mentiu a Eva. Mentiu. Ele disse, certamente não morrereis, em verso 4. Certamente não morrereis. Agora, Satanás sabia que Eva não iria morrer? Sabia? Satanás conhece o futuro? Não. Não. Então, como é que Satanás sabia que não iria morrer? Deus disse que iria morrer, não foi? Mas ele Ele sabe que não, Deus ele tinha conhecimento. Ele sabe que a palavra de Deus não volta atrás. Satanás estava mentindo para Eva. Ele não sabia. Ele não sabia. Agora, pode ser que Satanás duvidava que Deus iria matar ela. Não sei. Mas ele mentiu para Eva. Deus tinha falado que iria morrer se comesse, não foi? Eu faço uma outra pergunta. Se Eva tivesse comida e Adão não? A ordem não está dando. A ordem não está dando. Deus podia ter matado Eva e recriado uma outra mulher, não podia? Podia. Agora a gente não sabe porque, em realidade, os dois comeram. Mas, Satanás mentiu a Eva. E evolução está mentindo. Evolução está mentindo. O humanismo diz para o homem, você pode ser independente de Deus, você pode fazer o que quiser, mas, afinal de contas, é o caminho para a morte. Satanás atingiu a alta estima de Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Humanismo. Deixando o homem ser a autoridade da sua própria vida. De poder decidir o que é certo ou errado. De poder dizer a Deus, eu sou independente do Senhor. Eu não preciso de Deus. É isto que o humanismo faz. É isso que Satanás queria, que Adão e Eva, a atitude que Adão e Eva tomassem. O problema humano é querer estar livre da autoridade de Deus. O problema humano é querer estar livre da autoridade de Deus. Satanás disse que você pode ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Adão e Eva conheceram o bem já. Não é? Precisavam conhecer o mal? Não. Eu preciso conhecer o falso para conhecer o que é verdadeiro? Não. Se eu conhecer o verdadeiro, isso já vai demonstrar o que é falso. Não vai? Eu estava hoje numa loja, eu comprei alguma coisa. E quando eu comprei, o homem, o lojista lá, pegou a nota e a primeira coisa que ele fez, esfregando o pontinho da nota. Por quê? É conferindo. Ele sabe o que é verdadeiro, não é? Então, o falso vai aparecer facilmente. Você conhece o verdadeiro, o bem, e o mal se revela. Adão e Eva, Satanás disse, você pode saber o bem e o mal. Você pode ser como Deus. E na hora, Eva disse, uma boa ideia. Por quê? Porque o humanismo faz o ser humano sentir bem. É o que nós... Sabe por que coisas como Facebook e esses outros sites e coisas sociais são tão populares? Porque ele atinge ao humanismo, o ego do homem. É interessante quantas vezes eu tenho visto no Facebook coisas assim. Você vai saber quem ama você pelo tempo que eles falam contigo, aquela coisa, não espera até a minha morte para vir e falar como você me ama e tudo isso. É narcisismo. A gente deve pensar sobre outros e não de si mesmo.
Mas o humanismo pensa em si. Eu primeiro. Deus disse, não é para você pensar em si mesmo primeiro. É para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Pensar nos outros. Agora, Adão decidiu, independentemente de desobedecer a Deus. Ninguém forçou Adão. Adão decidiu, independentemente de desobedecer a Deus. Ele teve uma escolha naquela hora. Ele podia ter escolhido Deus ou escolhido a mulher. Ele podia ter feito o que Deus mandou ou não. Ninguém forçou ele. Ele desobedeceu com olhos abertos, sabendo as consequências. Não foi enganado, ele tomou a decisão. E quando ele fez isto, o resultado do pecado foi sentido imediatamente. O resultado do pecado na pele. Logo conheceram. A Bíblia diz, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Esse estava aberto os olhos é mais do que apenas ver. Era perceber. A sua percepção mudou. O seu entendimento mudou. Imediatamente, o lado carnal da sua natureza foi acordada e começaram a sentir aquela mesma natureza que nós sentimos hoje. O resultado foi imediato. Conheceram a diferença entre o bom, o bem e o mal. Eles viram que a sua situação era vergonhosa. Isso que pecado faz. Pecado nos envergonha, ou deve nos envergonhar. Sabe qual é o maior perigo? É quando o seu pecado não mais causa vergonha. Quando você chega ao ponto que seu pecado não causa vergonha, você está num lugar bem perigoso. Porque a consciência humana deve ser envergonhada por causa do pecado. E estavam imediatamente separados de Deus. E sabiam que estavam separados de Deus. Era por isso que se esconderam. Era por isso que eles tentaram fazer roupas da folha de figueira. Porque estavam querendo apaziguar Deus. Estavam separados. E eles queriam resolver esse problema, essa dificuldade. Agora, começando no verso 11 a 13, todos envolvidos demonstraram orgulho e desejo de se justificar. Que acontece quando você peca? Você tenta se justificar do seu pecado. A gente vê isso nas crianças. Eu sei que eu fiz quando era criança. Eu iria bater no meu irmão. E mãe ia perguntar, por que bateu no seu irmão? Porque ele fez isso contra mim. Ele falou isto. Ele tomou meu brinquedo. Ou seja o que for. Meus filhos também fazem a mesma coisa. É sempre culpar o outro. Sempre passar a culpa, não querendo tomar a responsabilidade. Esse é o problema. Nenhum homem quer tomar a responsabilidade do seu pecado. E pior ainda, Adão culpou quem por seu pecado? Quem? Eva? Mas só Eva? Ele culpou Deus. Ele disse, Deus, foi a mulher que tu me deste. Não foi eu mesmo, não foi somente ela, mas o Senhor me deu uma mulher que não presta. Não foi? Culpou Deus. Eu não podia fazer, eu iria fazer o que a mulher trouxe, o Senhor me deu essa mulher. Eu pedi a mulher? Foi eu? Eu não pedi que o Senhor fizesse uma mulher para mim. O Senhor me deu aquela mulher. E foi isso que eu pequei. Tá vendo? E o que é que a gente faz quando pecamos? Queremos culpar todo mundo, não queremos tomar responsabilidade. A mulher também é a mesma coisa. A serpente me enganou.
A serpente foi a única parte disso que não culpou ninguém. Mas só porque ele era serpente. Agora, claro, Satanás controlando a serpente. Mas as consequências do pecado caíram. Logo, Deus fez que as consequências foram aplicadas. Todas as consequências foram aplicadas. Toda a criação foi amaldiçoada. Toda a criação foi amaldiçoada. Deus tinha feito a criação em perfeição. Mas agora toda a criação iria ser amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Satanás foi condenado pela profecia da semente da mulher. Queria ferir a cabeça dele, iria ferir o calcanhar da semente da mulher. A mulher iria sofrer dores, iria ser sujeita ao seu marido. Agora, nesta parte aqui, que a mulher ia sofrer dores e seria sujeita ao marido, eu quero que você veja alguma coisa ali, em Gênesis 3. Olha ali comigo em Gênesis 3, verso 15, certo? E verso 16. Em Gênesis 3, 15 e 16. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso falando contra Satanás. E a mulher, ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. Agora veja a próxima frase no verso. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora eu quero que você pule para capítulo 4 e veja verso 7. Esse aqui foi Deus, no verso 7, Deus falando com quem? Caim. Caim tinha feito a oferta que Deus rejeitou. Deus tinha falado que Deus estava questionando a ira de Caim. Caim estava irado contra Deus, não contra Abel. Ele estava irado contra Deus. Agora ele descontou na Abel, mas ele foi irado contra Deus. Em verso 7, Deus diz, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ou seja, faça o certo, está tudo feito, está tudo resolvido. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O pecado está deitado em frente da porta, feito seu cachorrinho, certo? E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele, o pecado, deves dominar. Não parece muito com o que Deus falou sobre o relacionamento entre o marido e a mulher? Não é bem parecido a linguagem ali? Sobre ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Verso 16. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eu não sei se já percebe disso, mas o desejo da mulher, queira ou não, o desejo da mulher é controlar seu marido. Às vezes ela faz por palavra, às vezes ela faz por trás, mas Deus já falou. O seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Dominar é o desejo do homem. Dominar não é autoridade. Dominar é tomar controle. E o que a gente vê no casamento é aquela luta para controle. A luta entre os gêneros. O homem quer dominar, a mulher quer manipular. O homem quer dominar, que não é para ele dominar, é para ele liderar. É diferente. Dominar e liderar são coisas diferentes.
Liderar, você o exemplo, você diz, você faz. Dominar é você chegar e dizer, olha, a diferença. O homem deve liderar. E a mulher não deve manipular. Quando funciona correta, funciona como deve ser. Quando ele diz sobre ti será seu desejo, ele estava dizendo, olha, Caim, o pecado está ali querendo manipular você. Mas você deve dominar sobre o seu pecado. Entendeu? Veja a linguagem ali. Deus falou, Deus já avisou que uma consequência do pecado ia ser aquela luta entre homem e mulher. Iria fazer parte. Nós devemos entender que as consequências do pecado caíram sobre todo mundo. O homem iria sofrer, mas teria a responsabilidade pesada de providenciar pela sua família, suando, trabalhando. A terra que nunca tinha produzido nenhuma coisa má, já iria produzir coisas negativas, coisas prejudiciais, que nunca tinha produzido antes. Onde Adão tivesse grande facilidade de cuidar do jardim, agora o cuidado iria ser mais difícil, tanto no seu trabalho quanto na sua família. Daí em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. A morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo. Adão e Eva foram separados de Deus. Já estavam condenados. Deus ia expulsar os dois do jardim, que não iriam ter mais contato com a árvore da vida. Começaram a morrer a partir daquele momento. E também estavam condenados a uma eternidade separados de Deus. Então, por isso, tinha que matar. Deus tinha que matar, fazer um sacrifício. Em versos 22 e 24, nós encontramos que a humanidade foi expulso do jardim e excluído de participar da imortalidade. A árvore da vida ofereceu imortalidade para a humanidade. Mas uma vez que pecaram, estavam separados disso, não podia. Vai para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós encontramos ali a raiz do pecado. Romanos capítulo 1. Tem muitas pessoas que falam que Romanos capítulo 1 está descrevendo as condições antes do dilúvio. Outros que falam que eram as condições logo depois do dilúvio na Torre de Babel. Tem alguns que falam que está tratando a condição do homem logo depois do pecado. Mas quando estamos lendo aqui, a gente poderia ver que isso pode aplicar depois do pecado, antes do dilúvio, antes da Torre de Babel e até hoje em dia. Esses versos se aplicam. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Deus se manifestou no jardim para Adão e Eva. Ele se manifestou para a humanidade antes do dilúvio, perante a Torre de Babel. Até hoje em dia, ele ainda está se manifestando para o homem. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescrutáveis. Adão e Eva não podiam olhar para Deus e dizer que não conheceram as consequências. Não sabia. Porquanto, tendo conhecido a Deus, e eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu.
Adão e Eva não quis glorificar a Deus, mas eles queriam se glorificar. Humanismo. Em Apocalipse 20, 11 a 15, a morte eterna é a última consequência do pecado. Se não tiver a intervenção de Deus, a consequência final é a eternidade no lago de fogo. Agora, por causa disto, nós temos a origem da redenção. A origem da redenção. Em Gênesis 3, voltando para Gênesis capítulo 3, nós temos a lei, a redenção. Em Gênesis 3, em verso 22, então disse o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Em capítulo 2, nós encontramos que Abel, verso 2, foi pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que Abel também, verso 4, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Então Abel conhecia as instruções sobre a redenção. Mas a primeira coisa que a gente pode ver é que o homem tentou resolver o seu próprio pecado. O homem tentou resolver o seu próprio pecado. Ele fez as túnicas de folhas de figueira. Ele tentou resolver o problema e não conseguiu. Não era suficiente, porque não o que Deus mostrava necessário. O homem foi separado de Deus por causa do seu pecado. Então, seus feitos não podiam resolver o problema. Agora, quando a gente fala que Deus fez um sacrifício para restaurar o relacionamento com o homem e profetizar a vinda do Messias, anota que Deus fez o sacrifício. Não Adão e Eva que fizeram o sacrifício. Deus fez o sacrifício. A pessoa diz, mas pastor, foram roupas, não precisava matar o animal. É por isso que Deus diz que fez túnicas de peles e não túnicas de pelo. O animal solta muito pelo. Você pode cortar, raspar o pelo e fazer uma roupa. Mas ele disse peles. É impossível fazer roupa de pele sem matar o animal. Então Deus sacrificou o animal. Também a Bíblia diz que e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles. Foi Deus que fez as roupas. Não foi Adão e Eva. Deus não matou o animal, seja que for cordeiro ou o animal que foi. Deus, eu acredito que foi um cordeiro. Eu acredito que foi das ovelhas. Porque foi isso que Abel sacrificou em capítulo 4. Mas a Bíblia diz que ele fez túnicas de pele. E Deus mesmo fez. Ele não matou o animal e deu a pele para Adão e Eva. Olha, Eva vai costura ali túnicas para vocês. Não, Deus fez a roupa. Deus fez as túnicas. Isso elimina o envolvimento do homem de se salvar. E finalmente Deus vestiu os pecadores. Eu gosto que o verso diz no fim, e os vestiu. E os vestiu. Ele nem deu as túnicas e deu. Agora vocês vão lá por trás da árvore e se vestem. Daí depois de fazer, você volta a falar comigo. Não. Deus mesmo colocou. É isso quando a gente vê em Romanos capítulo 5. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus, demonstrando a graça de Deus. Jesus Cristo nasceu e morreu para nos perdoar os nossos pecados. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
não tinha envolvimento do homem na salvação de si mesmo. Deus fez o sacrifício. Deus fez as roupas. Deus vestiu. Da mesma forma, Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Deus fez o plano. Deus providenciou a salvação. Deus oferece a salvação. E o homem apenas aceita. Adão e Eva estavam lá. Deus colocou as roupas. Vestiu os dois. Foi Deus quem fez. Nós precisamos lembrar que redenção não tem nada a ver com o homem. Que o homem não faz por si mesmo. O homem apenas aceita o dom, o presente gratuito de Deus pela fé. Só isso. O homem sente a necessidade, ele aceita pela fé o que Deus fez. Nós devemos lembrar que a redenção é deste jeito. A origem da redenção é tudo visto ali, em Gênesis capítulo 3. A redenção. Agora, vamos olhar em capítulo 4. Alguém tem alguma pergunta aqui nessas partes que estamos falando sobre a origem do pecado e a redenção? Alguém tem alguma pergunta? Eu quase disse, alguém tem algum pecado, mas nós não estamos aqui para confessar pecado hoje, noite, tá certo? Tem alguma pergunta? Então vamos para a rejeição, tá certo? A origem da rejeição. Agora nós estamos ali olhando em Caim e Abel, não é isso? Conheceu Adão e Eva, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor o homem. Será que Eva pensou que esse aqui foi o Messias? Deus não tinha prometido que iria ter um homem? Que a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente? Será que ela pensou, quando ele disse alcancei do Senhor um homem, que ela estava pensando que talvez isso era o Messias? Não sei. Não sei. Mas ela conheceu de onde veio esse homem. Ela deu crédito a Deus pelo fato que ela recebeu um filho. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tu te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, no pecado jaz a porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Agora conhecemos o resto da história. Que Caim e Abel estavam ali no campo. Caim decidiu, se Deus queria sangue, ele ia dar sangue para Deus. Então matou o irmão. E depois de matar seu irmão, daí negou que sabia o que tinha acontecido. Se justificou. Não arrependeu. Mesmo que Deus dava chance para ele. E acabou sendo rejeitado por Deus. Acabou sendo expulso. E ele mesmo, é interessante, mesmo Deus expulsando ele, Caim rejeitou a Deus. E criou uma linhagem que rejeitou Deus também. Agora, a origem da rejeição. Caim escolheu ofertar em vez de sacrificar. Eu sei que em capítulo 4, a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. Mas existe uma diferença entre um sacrifício e uma oferta. Uma oferta geralmente não custa nada. Mas um sacrifício envolve algo que vai custar, e custar caro. Envolve a morte.
Não há nada de errado em ser um lavrador. De fato, meu pai gosta muito de ser um lavrador. Meu pai sempre gostava de criar, de ter plantas, plantação e as coisas assim. Infelizmente, ele está morando num lugar agora que tem muita grama, e a única coisa que ele cria é grama. E ele odeia, porque durante o verão, essa época de lá, ele tem que estar lá cortando a grama. E tem muita grama para cortar. Mas se meu pai podia, rapaz, ele ia ter milho e outras coisas para plantar e ver as coisas. Lavrador não tem nada errado com lavrador. Mas a Bíblia diz que Caim escolheu oferecer o fruto das suas mãos em vez do sacrifício que Deus exigiu. Eu faço uma pergunta. Caim tinha que oferecer as frutas e verduras que ele fez? Ele não podia ter oferecido uma ovelha? Como é que ele podia ter oferecido uma ovelha? A pessoa vai dizer, pastor, quando analisa Caim e Abel, você vê que os dois tiraram da sua, vamos dizer, da sua renda, certo? Os dois tiraram da sua renda para oferecer algo a Deus, sim ou não? Sim. Abel era pastor de ovelhas, então a renda dele veio de quê? Da criação das ovelhas. Caim era lavrador. E a renda dele era a criação de plantas, frutas e verduras. Então, os dois tomaram da sua renda para trazer algo para Deus. Não foi? A diferença é que Abel trouxe do que Deus tinha prescrito necessário para ser o sacrifício pelos pecados. Abel está fazendo segundo o plano, a forma indicada por Deus desde o princípio. É da sua renda, sim, mas ele está fazendo de acordo com o que Deus tinha falado. Mas Caim estava fazendo contra o que Deus tinha falado. É massa mesmo. Então, Caim podia ter, se ele tivesse pegado aquelas mesmas frutas que ele trouxe para Deus, se ele tivesse levado para Abel e disse, Abel, eu preciso de uma ovelha porque Deus mandou exigir uma ovelha. Caim podia ter ido para Abel, eu preciso de uma ovelha. Aqui são as frutas e verduras, você, por favor, me dê uma ovelha para ser o sacrifício. E Deus teria tido problema com isso? Não teria sido o que Deus mandou fazer em relação ao sacrifício pelos pecados? Mas Caim não quis fazer assim. Caim achou seu plano melhor. Caim achou humanismo mais uma vez. Ele achou que o que ele queria fazer era melhor do que Deus tinha falado. A autoridade de Deus não importava, o que ele desejava fazer. Então Caim escolheu fazer assim. Quando Deus falou a Caim, em versos 6 e 7, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Caim não estava com raiva de Abel. Caim estava irado contra Deus. E você e eu não somos diferentes. Porque o que acontece quando alguém não dá atenção à obra que a gente faz com todo carinho, com todo amor, com todo o nosso desejo de agradar a pessoa, o que é que a gente faz se nós não recebemos a atenção ou gratidão ou apreciação que a gente acha que merece? Nós não ficamos irados? O mesmo sentimento
que a gente vê em Caim, a gente vê em nós, quando alguém não dá a apreciação que nós achamos que merecemos por algo que temos feito. Egoísmo. Humanismo. A mesma coisa. Acontece no casamento, acontece na família, acontece na igreja. A gente faz algo e se alguém não aprecia, alguém não fala, alguém não agradece, a gente fica irado. Como Caim. Uma atitude que leva a pecado. É interessante aqui, Deus falou, se bem fizeres, Deus estava dando chance para ele arrepender e corrigir o problema. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo, pega suas frutas, vai para Abel, pega a ovelha, traz, resolve o problema. Se não fizeres bem no pecado, já a porta e sobre ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Caim, você está prestes a fazer pior. O seu pecado está querendo manipular você. Mas você deve dominar sobre ele. Resolver seu problema agora. Arrepende seu pecado. Não deixe a sua atitude levar você ao pior. Infelizmente, nós sabemos esta história. Agora, vocês vão fazer seu lanche, o seu intervalo.